507 anos da Reforma Protestante. Por que a reforma foi necessária? Quais os principais motivos da Reforma Protestante? O que são os 5 solas? Vamos explicar nesse pequeno vídeo. Não saia daí que eu volto já já. Ao som da música Castelo Forte, de Martim Lutero, e em homenagem aos 507 anos da Reforma, vamos lembrar algumas coisas. Antes, eu quero lembrar aos irmãos que a minha disciplina principal no seminário é justamente História da Igreja. Eu já ministrei muitas matérias no seminário teológico, mas a minha disciplina preferida é História da Igreja. E eu gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês neste dia 31 de outubro de 2024. Vamos lá. Antes de nós começarmos, eu quero indicar algumas fontes, alguns livros que eu consulto e que eu indico no seminário para muita gente, né? Eu indico o livro dos Mártires, de John Foxe. É um livro muito interessante, tem 449 páginas, e conta a história do sofrimento dos mártires cristãos. A História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia também é um livro grosso, mas muito interessante. E ele vai até o ano 340 somente, tá? Sobre a história do cristianismo logo no seu início. Eu uso, quando dou aula no curso de bacharel em teologia, O Cristianismo através dos Séculos. Também é um livro fenomenal, com um conteúdo muito forte, tá? Eu indico também esse livro, História da Igreja Cristã. Aí ele já é um livro mais simples. Geralmente, quando eu ministro aula no seminário básico ou médio em teologia, eu usava esse livro, História da Igreja Cristã, porque ele é bem resumido, tá bom? Tem outro livro muito interessante, que é As Catacumbas de Roma. Esse livro é famoso. Esse livro foi editado pela CPAD e conta a história das inscrições que eram colocadas ali dos mártires cristãos nas catacumbas de Roma, tá bom? Deixa eu ver. E também Pais da Igreja. Pais da Igreja também é um livro muito interessante. Os Pais da Igreja, ou Pais Apostólicos, foram aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, após o ano 100, para dar continuidade à história da Igreja, né? Bem, para nós começarmos a falar da reforma, primeiro temos que entender por que ela foi necessária. Essa aula é muito grande, por isso estou trazendo apenas um resumo, mas o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo, e o Papa, que até então não era Papa, era o Bispo de Roma, ele praticamente ficou ali como o único líder possível e aceito pelo povo. Já que ele era um líder religioso, para o povo foi uma maravilha. O Papa assumiu ali a liderança também política da cidade. E era apenas o bispo de Roma. Todos os bispos eram chamados de pai. Então o bispo de Roma, como era pastor do imperador, ele passou a ser chamado de papai e depois papa. Talvez eles não soubessem o que iria acontecer durante a Idade Média, mas essa mistura com a política não foi muito boa, porque a igreja interferiu diretamente em todas as nações ali da Europa. O Papa comandava tudo e passou a ter um poder temporal gigante. Para vocês terem ideia, teve um rei que entrou em conflito com o Papa e depois ele foi andando do seu país até Roma, descalço, para pedir perdão. Senão ele não continuaria o seu cargo político. Era assim que funcionava. E nesse período da Idade Média a coisa ficou tão estranha que tem um período que é chamado de Era das Trevas. Foi o período das Cruzadas, briga também
disputa por Jerusalém, e a reforma se fazia então necessária. Antes dela acontecer, vieram os precursores da reforma. O primeiro que nós destacamos são os albigenses, ou cátaros, em 1209, povos que, digamos assim, bateram de frente, né, com Roma. Outros também foram os valdenses puritanos, origem de um homem chamado Pedro Valdo. Eles também bateram de frente e, obviamente, quase todos esses pré-reformadores foram eliminados. Não podia bater de frente com o sistema, então, que era um sistema religioso. Bem, aqui vem mais um João. Eu costumo dizer que todo João é gente boa. Realmente, na história, nós temos muitos Joãos, gente boa, mas temos também um ou outro que pisou na bola. Esse aqui é gente muito boa. João Wycliffe, de 1328 a 1384, ele fundou o grupo de pregadores leigos, os Lollardos, e ele influenciou outro João, que foi João Hus, que vai morrer na fogueira cerca de 100 anos antes de Lutero. Tá? Então, João Wycliffe influenciou João Hus, e mais à frente, João Hus, ele influenciou os boêmios, e os boêmios influenciaram os morávios, e os morávios influenciaram João Wesley. Olha que coisa! Para que haja uma reforma, para que haja mudanças, é preciso que homens de Deus, quando eu digo homens, é homens ou mulheres, pessoas capacitadas por Deus influenciem outros. Veja que sequência gloriosa, né? Wycliffe influenciou João Hus, que vai morrer na fogueira. João Hus influenciou os boêmios, e os boêmios influenciou os morávios. Os morávios, o povo conhecido na história da igreja, porque ele serviu ao conde Nicolas von Zinzendorf, e os morávios foram os maiores missionários da história. Eles oraram 100 anos ininterruptos. 100 anos ininterruptos. Os morávios oraram uma oração, né? A fazenda era como uma espécie de kibbutz, onde eles moravam ali mesmo. Eles oraram durante 100 anos. E nesses 100 anos eles mandaram missionários para mais de 60 países. Coisa linda a história dos morávios. E eles influenciaram João Wesley, que é o fundador da igreja metodista. O avivamento wesleyano veio com João Wesley, Carlos Wesley, seu irmão, e George Whitefield, que é chamado príncipe dos pregadores ao ar livre. Então Deus foi mudando as coisas para que a reforma acontecesse. Outro grande nome, Jerônimo Savonarola. Ele era um bispo romano, mas ele procurou reformar o Estado e a Igreja, o que o levou à forca. Jerônimo Savonarola pregava de uma maneira tão poderosa que as pessoas se juntavam, ficavam penduradas nas janelas, num frio de 6 horas da manhã, para ouvir o sermão dele. Era um bispo católico, mas ele tinha um discurso inflamado e queria reformar a Igreja e o Estado. Quando o sistema está muito fechado, ele não se permite ser reformado, ser mudado, ser criticado. Geralmente, quem se opõe é eliminado. Vamos lá. Fatores que influenciaram a reforma. Eu vou correr porque é apenas um resumo. A Renascença na Itália. Isso é muito importante, porque a Renascença não é um movimento cristão, é um movimento estudantil. E eles têm sede de conhecer. A Idade Média proibiu a leitura, tinha um índice, é uma palavra em latim, é mais ou menos assim, index prohibitum, era um índice proibido de livros. E nesse índice estava a Bíblia. Você não podia ler a Bíblia. Você não podia ler certos livros que a igreja da Idade Média, a igreja romana, proibiu, colocou na lista de livros proibidos. Então a Renascença era uma sede de conhecer. E esse foi o primeiro grande fator que influenciou a reforma. Um outro fator, são 3, foi a invenção da imprensa com João Gutenberg. Olha outro João, gente boa demais. João Gutenberg inventou a imprensa em 1455. Até então, a Bíblia era escrita à mão e custava o salário de um ano de um trabalhador.
com a invenção da imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi uma Bíblia. Isso foi muito bom, influenciou a reforma, porque as pessoas passaram a conhecer a verdade. E outra coisa também, o espírito nacionalista, porque a igreja lá em Roma tinha que comandar a Alemanha, a Inglaterra, e então o pessoal, não, peraí, mas estão pedindo também muitas ofertas para a construção da Catedral de São Pedro. Aliás, a venda das indulgências era para construir a Catedral de São Pedro, e isso gerava uma insatisfação em outros países, né? Então, a Renascença, a invenção da imprensa e o espírito nacionalista. E também, eu falei 3, são 4. Um mundo em mudança. O mundo estava mudando. Gente, quando o mundo está mudando, ele vem atropelando. Não adianta querer ir de encontro. Nós estamos vendo aí esse movimento global da Agenda 2030. Eu vou te falar uma coisa. Nós somos contra tudo isso. Os princípios da Agenda 2030 não são princípios judaicos cristãos, mas o mundo está caminhando para isso. Por isso a igreja em breve será arrebatada, porque nós não teremos espaço no mundo. Quando o mundo está em mudança, não adianta bater de frente. Bem, vamos lá. As interpretações da reforma. Existe a interpretação dos historiadores protestantes, a interpretação dos historiadores católicos e os historiadores seculares. Pastor João Neres, qual é o melhor para eu estudar? Os 3. Tá? Eu estudo as origens dos escritores protestantes. Eu dei alguns livros aí, algumas sugestões para vocês, não foi? Deixa eu melhorar aqui a luminosidade. Eu coloquei para vocês algumas opções, mas eu também estudo, eu também leio, vamos dizer assim, as opções católicas e as opções neutras, tá? Historiadores seculares. Para quê? Porque eu tenho todas as fontes, possa juntar e ter minha própria ideia, minha própria, digamos assim, minha própria conclusão daquilo, do fato. As causas da reforma, vamos lá. Primeiro, causas políticas. A política sempre está no meio, né? De tudo que, onde tiver uma briga, onde tiver uma briga tem política no meio. Causas políticas, causas também econômicas, ok? Causas intelectuais, né? Havia muitos intelectuais em debate e as histórias não batiam, né? Muitas vezes aquilo que a igreja romana estava defendendo não batia com o entendimento de outros, e aí haviam também essas causas intelectuais. Causas morais. Quando Lutero foi a Roma, ele viu que os padres, alguns clérigos, né, iam a prostíbulos, e ele ficou escandalizado. No final vou indicar um filme aqui, e o filme retrata a verdade, e ele ficou muito escandalizado com aquilo, né? Causas morais. Causas sociais. Também havia uma certa opressão dos mais pobres, né? Você vai ver no filme Lutero que uma criança morre, mas ela não foi batizada na igreja romana, ela não podia ser enterrada. O cemitério era chamado de Campo Santo. Ninguém que não fosse batizado na igreja romana poderia ser enterrado ali. Muitas causas sociais. Causas teológicas. Havia um debate entre a doutrina de Agostinho, que era mais pela graça, e a doutrina de Tomás de Aquino, grande teólogo católico, que valorizava muito as obras. Tá? Então, causas também teológicas. E causas espirituais. A verdade é que o fracasso da igreja medieval e a sua recusa em reformar-se veio a culminar com a reforma protestante. Bem, vai surgir então a figura, já estou com 14 minutos, pretendo ser rápido, Martinho Lutero, né? Nascido na Saxônia, na Alemanha, bacharel em artes e doutor em teologia. Acontece que ele fez um doutorado em Romanos, na Carta aos Romanos, e aí a Carta aos Romanos quebrou Martinho Lutero, porque ele descobriu ali algumas coisas que não batiam com o que ele estava defendendo, né, na igreja católica romana. Os principais atos de Lutero. Bem, ele combateu as indulgências. O que era indulgência, pastor João Neres? Era um cheque em branco, né?
vamos dizer assim, qual foi o seu pecado? João Tetzel, que é o João que mancha a história do João na história. Você adulterou? R$200. Você pagava R$200 quando aquela indulgência, quando aquela moeda batesse no gasofilácio, você estava perdoado. Ok? Minha mãe, meu pai, meu tio já morreu. Eles vendiam indulgência até pelos mortos. E dizia, quando a moeda bater no fundo do gasofilácio, a alma da tua avó, do teu tio, sai do purgatório direto para o paraíso. Inventaram também o purgatório, que é algo que não está na Bíblia Sagrada. Ok? Foram doutrinas e Lutero combateu as indulgências. Houve uma guerra então entre Lutero, guerra teológica, Lutero e Tetzel. Tetzel era Johannes Tetzel, porque Lutero acreditava que a salvação era pela graça, era contra as indulgências, e Tetzel era um cardeal autorizado pelo Papa e tinha poder para prender, se preciso for, até matar Martinho Lutero. Mas diferente de John Hus, que morreu 100 anos, diferente de outros que foram martirizados ou queimados na fogueira, Lutero não morreu. E no dia 31 de outubro de 1517, portanto hoje fazendo 507 anos, Lutero afixou à porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, contrariando a doutrina do Papa, contrariando a teologia católica romana. Tá? Meu filho Nácio já esteve em frente a essa igreja, lá na Alemanha. Eu não fui ainda, mas pretendo ir. Quando eu for, vou gravar um vídeo para vocês lá, em frente à Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Bem, feito isso, 95 teses, ele estava declarando guerra. Então, o Papa mandou uma bula excomungando o Martinho Lutero. Ele queimou a bula papal e ele declarou que essa bula era uma bula execrável do anticristo. Isso vai ocorrer em 10 de dezembro de 1520, 3 anos depois. Lutero foi escondido pelo príncipe da Alemanha, para o qual ele escreveu a primeira Bíblia traduzida, do latim para o alemão. Isso para eles era considerado uma profanação, mas Lutero traduziu para o alemão e deu de presente ao príncipe. Isso está no filme Lutero. Vamos lá? O que tem mais aqui para a gente encerrar? Os princípios da religião reformada. Ela é uma religião bíblica, ela é uma religião racional. Peraí, gente, por que bíblica? Porque na Idade Média não valia só a Bíblia, valia também, e até hoje vale para a maioria dos católicos, a bendita tradição. Então tinha muita tradição, muitas encíclicas papais que tinham o mesmo peso da Bíblia. Para nós cristãos, nós vamos ver que um dos solas é sola escritura. Então, os princípios era religião bíblica, religião racional. Por que racional? Porque uma das histórias que se contava é que a casa de Maria foi levada de Jerusalém ou de Nazaré até Roma, transportada, com alicerce e tudo. Então não havia racionalidade, era algumas histórias parecidas com mito. Por exemplo, Maria permaneceu virgem, a eterna virgindade de Maria, e por isso ela nasceu, Jesus nasceu não por vias normais, mas nasceu do coração de Maria. Então quando tem aquela imagem sagrada do coração de Maria, havia essa história de que Jesus nasceu do coração de Maria e ela permaneceu virgem. Isso não é muito racional. A religião reformada deveria ser racional. Deveria ser também uma religião pessoal. Quando John Hus foi condenado, ele foi acusado de se dirigir diretamente a Deus sem passar pelo bispo, por Maria e pelo Papa. Ok? A religião é pessoal, nós podemos ir direto ao Pai através do sangue de Jesus. Religião espiritual e não apenas formal. E também uma religião nacional, que não precisava depender lá de Roma. Você podia ter o seu líder nacionalmente, e esses foram os princípios da religião reformada. Agora, os princípios básicos da religião reformada são conhecidos como 5 solas. E aqui eu encerro com essa parte. Princípios da religião reformada, os 5 solas. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Porque
o Papa, por ser considerado infalível muitas vezes, era quase adorado, né? Então a glória é somente a Deus, e também a religião reformada não vai aceitar a honra ou a glória aos santos, ou a oração a Maria, ou a quem quer que seja. Soli Deo glória. Glória somente a Deus. Segundo sola, solos Christus. Só Cristo salva, porque só Cristo morreu. Só Cristo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas a igreja romana acredita até hoje que Maria é medianeira. Essa mãe que o filho atende. Não. É solos Christus. Terceiro sola, sola gratia. Porque a igreja ensinou que deveria fazer muitas obras, e nós entendemos que o cristão faz boas obras, mas as boas obras não salvam, né? O salvo faz boas obras, mas as boas obras não salvam. É sola gratia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quarto sola, sola fide, ou só a fé. Não é subindo escada de joelho, não é fazendo sacrifício, não é levando chicotadas, né? Martirizando o corpo, caminhando até determinados lugares. Não. É sola fide, ou só a fé. E, por último, e eu entendo que seja o mais importante de todos, sola escritura. Se você seguir sola escritura, você não vai ter, você não vai se desvirtuar por qualquer doutrina, não vai ser qualquer homem, pode ser um bispo, um papa, um pastor, um profeta, quem quer que seja. Não, é sola escritura. Se não estiver de acordo com a escritura, não passa, ok? Seja provador de vinho, seja crente bereano, analise as escrituras. Por isso, se você não leu a Bíblia toda, precisa ler a Bíblia toda. Acompanhe aqui no canal Pastor João Neres, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já li a Bíblia toda, todos os livros estão aqui, basta clicar na playlist e escolher o livro desejado. A Bíblia está toda explicada aqui no canal. Esses são os 5 solas: Soli Deo Glória, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Escritura. Bem, a reforma não foi só na Alemanha, também na Suíça com Zwinglio, na França com João Calvino, outro grande homem, apesar da doutrina calvinista que nós não concordamos. Também na Escócia com John Knox, outro João, olha aí. E também na Inglaterra com o rei Henrique VIII, em 1564 foi nomeado chefe supremo da igreja da Inglaterra. Até hoje a igreja na Inglaterra é uma igreja estatal. O chefe da igreja hoje é o rei Charles, né? Vamos lá. E por fim eu indico para vocês o filme Lutero. Esse filme é uma boa pedida para hoje, se você tiver tempo. Tem no YouTube já liberado. Lutero, esse filme aqui com Joseph Fiennes. Não deixe de assistir, é muito bom, traz muitas informações sobre a reforma. Bem, depois da reforma, a igreja católica não ia deixar isso barato, e nós temos a contra-reforma. Eu vou gravar amanhã, dia 1º, uma aula sobre a contra-reforma, tá bom? Deus abençoe, obrigado por assistir. 31/10/2024, 507 anos da Reforma Protestante. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.